E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralph Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje para falar sobre alguns aspectos, da realidade, alguns aspectos da natureza, que nós como livres pensadores, nós como buscadores da verdade, buscadores de algum sentido, que quase nunca se apresenta, e a gente acaba chegando na conclusão de que a vida humana, assim como qualquer vida, só faz sentido do ponto de vista orgânico. Entretanto, o fato de nós estarmos tendo essa conversa aqui é algo impressionante do ponto de vista da natureza. E a gente fica querendo entender por que a natureza nos colocou nesta situação. A situação da consciência, de uma consciência capaz de se comunicar, de uma consciência capaz de expor, através de palavras, através da escrita, as emoções, o que se está sentindo, Animal nenhum consegue isso, porque animal nenhum tem cultura. Os animais agem por diretrizes distintivas. Eles têm um nível de consciência muito singelo, muito reduzido. Alguns animais têm mais nível de consciência, outros têm menos nível de consciência, e quase sempre é apenas em relação às suas necessidades imediatas de sobrevivência. Então, você vê uma certa consciência nos animais, capacidade de adaptação, até mesmo capacidade de comunicação. Os animais se comunicam, entre si, também se comunicam conosco, os animais principalmente domésticos. Quanto mais proximidade com o homem, mais o animal desenvolve consciência, porque ele começa a copiar os padrões humanos. E a cultura humana também, ela existe através de uma cópia mesmo, As pessoas copiam comportamentos. Certas crianças que ficaram perdidas entre lobos, foram criadas por lobos ou por outros animais, nunca mais conseguiram, depois que foram resgatadas, desenvolver humanidade. Praticamente copiaram os padrões dos animais. E nós copiamos o padrão da fala, do comportamento, através da cultura. Então nós podemos dizer que nós somos os únicos animais que conseguimos, animais racionais, que conseguimos registrar coisas fora de nós mesmos. O que eu quero dizer com isso? A natureza, quando ela faz vamos dar um exemplo aqui de um leão. A natureza, quando ela faz um leão, ela precisa de outro leão, para que esses dois leões se reproduzam, um macho e uma fêmea, para transferir material genético para uma terceira entidade, o terceiro elemento, que é o filho. Feito isso, os dois anteriores podem ser descartados, porque pela natureza são considerados obsoletos. É por isso que existe morte na natureza. Só existe morte porque existe reprodução. Entende? Os seres que se reproduzem morrem. Existe também a reprodução assexuada, onde o ser, num determinado momento, se divide em dois, e aí já são dois elementos. É uma reprodução assexuada. Mas, de qualquer forma, a natureza não consegue prescindir da reprodução. De que exista um ser ou dois para que possa ter um terceiro. Então a natureza só sabe passar informação, por exemplo, de um leão, se já houver um outro leão. Se todos os leões da Terra desaparecerem, acabou os leões, a natureza não tem mais como reproduzir leões. É o exemplo dos dinossauros. Nós vemos que os dinossauros foram extintos, muito provavelmente por um evento catastrófico mundial, que depois provavelmente levou a uma espécie de era glacial, e aí esses grandes vertebrados não conseguiram sobreviver. Animais gigantescos. Porque ficou insustentável a vida na superfície da Terra.
praticamente, né, nos locais onde existiam esses grandes animais, os dinossauros. Como foram extintos, a natureza não consegue mais reproduzir dinossauros, porque não sobrou nenhum. Entende? Então a natureza, uma coisa que eu queria passar aqui, porque, como eu falei, nós somos investigadores da realidade, nós trabalhamos com isso o tempo inteiro, né? Pessoal que se interessa em entrar aqui no nosso canal, muitos não vão entender, né? Muitos entram aqui só para atacar, muitos aqui não compreendem a visão niilista, muitos não entendem que eu não preciso estar na praia para ter uma sensação de estar na praia, né? Tem uns aí, né, que acham que você tem que sair de bicicletinha, botar capacetinho na cabeça, para ficar vendo ambientinho bonito, vendo praia, né? Pra mim isso. Entendeu? Quem quiser que faça, mas eu posso ter essa realidade aqui dentro da minha casa, porque eu não me iludo com paisagens humanas, não me iludo com essas bobagens, né? Então, e diga-se de passagem, isso não dá saúde para ninguém. Só para fracos, né? Só fraco precisa pegar a bicicletinha para sair na hora da praia, olhando a natureza e se sentindo bem. A maioria desses aí estão tomando um monte de remédio, né? E nunca aprenderam a ter saúde. Muitos desses, antes de fazer essas práticas, eram doentes. E aí começaram a fazer essas práticas achando que não vão ficar mais doentes, né? Melhoram, né? Porque são os chamados bichinhos fofinhos que precisam estar em contato com a natureza. Contato com a natureza faz bem. Esses bichinhos fofinhos, geralmente tem mulherzinha, né? Tem um monte de problema em casa, precisa de um isolamento, né? Aí vai pra rua para se livrar da mulher, para se livrar né? Desse confinamento, desse cativeiro que é o casamento, né? Tem muitos aí, inclusive, que montam o seu escritório particular para poder fugir da esposa, né? Porque a esposa toma conta da casa toda, ele tem que ter o cantinho dele, né? Botar computadorzinho, aquele computador gamer de adolescente, sabe? Cheio de luzinha piscando, igual a árvore de Natal. Aí esses crianções, esses bebezões, né? E geralmente eles se comportam dessa forma, porque não conseguem viver sozinho, não conseguem ficar longe da figura materna representada pela esposa. Então, nós aqui temos, né? Nós fazemos um trabalho para pessoas que já estão despertas. Para homens que não são bebezões, para homens que não precisam de figura materna dentro de casa, já passaram dessa situação, nem tampouco precisam da figura paterna de um suposto Deus idiota, né? Os infantilóides geralmente são assim, né? Precisa de figura materna dentro de casa, né? É a figura da mamãe, na substituição que eles fazem da mamãe pela esposa, a esposa cuida deles, faz a comida, lava a roupa, né? Geralmente esses bebezões não sabem fazer nada sozinho. E precisa dessa figura materna. E precisa da figura paterna de Deus. Então o indivíduo, ele é um carente total, né? Ele precisa também ir pra praia, né? Ficar pedalando na praia, pedalando na bicicletinha, né? De capacetinho na cabeça, porque se cair pode machucar o bebê. Machucar o neném, né? Então bota capacetinho pra andar na ciclovia. Puta que pariu. Caralho. Achei por aí, né? Esses bichinhos fofinhos. Então o canal aqui não é pra essas pessoas. O canal aqui é pra quem já ultrapassou a linha, né? E que quer se aprofundar e compreender o que significa essa realidade. Então, como eu tava falando, a natureza, ela só pode, ela só sabe, né? Vamos considerar a natureza um ente que não é localizado, digamos assim. É uma energia, né? A natureza a gente sabe que a natureza tem leis, né? Muitos confundem a natureza com Deus e transformam a natureza numa figura antropomórfica. Os raios, né? Aí tem os deuses dos raios, Deus do trovão. Aí tem vários, né, deuses para cada aspecto, né, natural. Então as pessoas associam muitas vezes o mar aos deuses, Poseidon, né? Aí tem o mensageiro dos deuses, que é Hermes. Tem muito a ver com a cultura lá dos gregos. Isso está no mundo inteiro, né? E nesse chamado monoteísmo falso, né, que tem aqui no nosso país, né, onde um Deus ao mesmo tempo é três, né? É Pai, Jeová, é Filho, Jesus e é o Espírito Santo, né, que seria a mãe, que a Igreja Católica arrancou o aspecto feminino, né, botou o Espírito Santo. Então a gente tem um Pai, um Filho e um tal do Espírito Santo, né? Nem a mulher na religião judaico-cristã, né? No cristianismo, né? Nem a mulher
pode dar à luz de forma natural a uma entidade divina, né? Porque também o sexo é maldito, o sexo é algo mal visto, né, pelas religiões. Então, só se for para procriar, né? Só se for para... Algumas religiões aí já estão mais maleáveis, né? Já acabaram com essa hipocrisia, igual a Igreja Católica, de querer que padre não case, né? Tem algumas religiões aí que já estão permitindo vasectomia, né? O cara se mutilar por causa, né, de concupiscência, porque não consegue ficar sem fuder, né? A verdade é essa, né? Então, religião e sexo, né? A religião hoje abarcou esse aspecto sexual, mas principalmente a Igreja Católica arrancou fora o aspecto feminino, né? E proíbe, né, os padres de casar. Também é uma... Para mim, isso é uma agressão, né? Isso é uma agressão ao indivíduo impor uma sexualidade ou uma ausência de sexualidade, né, por questões institucionais. E aí, né, como eu estava falando, o animal, ou melhor, a natureza não tem condição de reproduzir um animal de outra forma que não, senão a partir da reprodução. E um único ser, né, que consegue passar informação fora de si mesmo, né, porque, como eu falei, todos os outros animais só conseguem passar informação através da reprodução. A sua informação genética, né, um leão, por exemplo, ele vai passar a sua informação genética à frente apenas se reproduzindo. Ele não tem outra forma. Nenhum animal tem cultura, nenhum animal se organiza a ponto de passar informações à frente para outros animais, né? A não ser através do comportamento, né? Mas informação genética, ela só pode ser passada na reprodução. Então, o que acontece? Surgiu, né, através dessa natureza cheia de leis, né, que sempre está querendo evoluir. A evolução é um traço da natureza em tudo, né? Está até em nós, né? Só não está, né, nos comportamentos dos animais, porque os comportamentos dos animais não evoluem, digamos assim, né? O animal, por exemplo, você pegar uma abelha hoje, é a mesma abelha, né, de milhões de anos atrás, né? Se pegar um inseto, eles evoluem, digamos assim, estruturalmente, né? Muitas das vezes existe a evolução no próprio corpo do animal, mas no comportamento evolui muito pouco. Então, não constroem ferramentas, não, né? Bilhões de anos, como eu falei, a abelha está fazendo lá a colmeia dela do mesmo jeito, né? O castor está lá criando, né, a toca dele lá do mesmo jeito, né? O lobo está do mesmo jeito, pequenas variações, como eu falei, estruturais, mas comportamentais, não muda quase nada. O único ser que consegue mudar comportamento somos nós. E o único ser que consegue registrar algo fora de si somos nós. Eu queria falar aqui hoje sobre isso, né? Como é interessante, parece que a natureza quis, né, em algum momento, criar uma forma mais eficiente de passar informação, né, que não a forma de reprodução. E hoje nós temos a capacidade, né, de registrar códigos de DNA em outros dispositivos. Nós mapeamos boa parte do código de DNA, infelizmente esse mapeamento não é preciso e perfeito, muito, né, ou a maior parte do DNA é considerado lixo genético pela ciência atual, e a ciência atual não consegue reproduzir com perfeição uma criatura simplesmente a partir de código de DNA, né? O processo de clonagem é quase um processo de loteria, onde você tem que perder muitas espécies até você conseguir uma cópia mais ou menos perfeita, né? Um clone perfeito. Então, é complicado ainda se reproduzir geneticamente uma criatura, se clonar. Por quê? Porque existem muitas falhas ainda no código do DNA. Muitos aspectos do DNA que o homem ainda não consegue ler e que considera lixo genético. Pode ser que esse lixo genético não seja lixo coisa nenhuma, seja informação que para nós ainda é indecifrável no momento, né? Mas vai chegar um momento em que nós vamos decifrar o código de DNA. E aí o que acontece? Se você tem, como eu falei, a natureza tem um leão. Se desaparecerem todos os leões, acabou, né? Como foram os dinossauros, se extinguiram, não tem mais como ter dinossauros. Aí se a gente para pensar, né, que o homem consegue registrar coisas fora de si, nós temos essa capacidade de registrar informação em pedras, inicialmente, né, nas escritas nas pedras, nas pinturas, né, chamam acho que de rupestres, e pinturas, né, nas pedras. E depois, posteriormente,
em argila, também em papiros. Então nós somos uma entidade, né, projetada pela natureza para registrar informações fora de nós mesmos. E aí, né, se nós desaparecermos, a informação não desaparece. E tampouco precisamos, né, nos reproduzirmos para passar informação. Até o momento, informação genética, a gente ainda precisa se reproduzir como os animais para passar adiante. Mas como eu falei, nós já temos um mapeamento muito grande do código de DNA. No futuro, né, a gente vai simplesmente, através dessa informação registrada em algum dispositivo, reproduzir uma criatura. Talvez reproduzir até uma personalidade. Porque até o momento o mapeamento cerebral ainda é muito superficial. Né? Conhecemos muito pouco sobre o cérebro, essa complexidade cerebral. Mas se cérebro é informação, né? Se personalidade também é informação, essa história de alma foi inventada pelas religiões, né? Alma, ou espírito, ou personalidade, ou consciência, surge através de informações no cérebro, no dispositivo cerebral. Se a gente conseguir reproduzir isso em outro dispositivo, nós poderemos reproduzir uma consciência individual, uma personalidade em outro dispositivo. Como, por exemplo, o ambiente virtual, né? E aí, não importa se o indivíduo existe ou não. Se você registrou informação em algum dispositivo e você atualizar sempre essa informação, por exemplo, se o indivíduo morrer essa semana, você vai pegar a última atualização feita e vai criar um novo indivíduo ou no ambiente virtual ou geneticamente, através de um clone. Né? E esse clone vai ter todas as memórias do indivíduo que morreu. Olha só que interessante. Então parece que a natureza evoluiu, né? Evoluiu o homem para ser o indivíduo, né? O ser, a criatura, que consegue registrar informações fora de si, que consegue reproduzir coisas sem precisar da coisa. Que consegue reproduzir um leão sem precisar do leão, né? Porque se todos os leões da Terra desaparecerem em algum momento, nós tivermos armazenadas informações genéticas de como produzir um leão num dispositivo qualquer, nós reproduziremos esse leão tanto físico quanto no ambiente virtual, tranquilamente sem precisar do leão, né? Porque nós temos a informação genética. Hoje isso ainda não é possível. Claro, existe a clonagem, né? Mas como eu falei, ainda é muito ineficiente, tem questões éticas, né? Porque você perde muitos clones antes de atingir um clone mais perfeito. A questão da clonagem humana, então, está fora de cogitação por enquanto, né? Porque você teria que matar ou perder, né, muitos embriões antes de se atingir um clone realmente próximo, né, do que está sendo copiado. Então, queria falar sobre isso, né? A gente pare para pensar o nosso canal. Você não vai ver muitas das coisas que nós falamos aqui em livros. Às vezes o pessoal me pede, Ralph, passa aí uma bibliografia, onde você lê. Sabe, eu sou um ser pensante. O que eu leio, o que eu busco de informação é simplesmente para acrescentar valores ao que eu já sei. Então, eu não sou um cara que parto de livros, de leitura de livros para construir teorias. Não. Para construir minha percepção de realidade. Não. Eu parto de mim mesmo. Está tudo aqui. Entendeu? A máquina mais perfeita que existe é isso aqui, cara. A natureza nos projetou para que nós também fôssemos, né, projetistas. A natureza nos engendrou para que nós também nos tornássemos engenheiros. Porque eu acredito que essa força da natureza, que é uma coisa dispersa, difusa, né, são leis que apresentam uma imaterialidade, são leis que apresentam uma impessoalidade, digamos assim, né? Por isso não dá para chamar a natureza de Deus, não dá para dizer que nenhum Deus exista, mas existe algo inteligente agindo. Isso aí é fato, né? Mas age também de uma forma muito gradual. A inteligência natural, né, que está na natureza, a natureza age de uma forma muito gradual. São bilhões e bilhões de anos até chegar nisso aqui. E nós, com 4 séculos de ciência, já estamos criando a inteligência artificial. Com mais 4 séculos, ou talvez muito menos, nós já estaremos aí com homens artificiais fazendo nosso trabalho pesado, né? Nos auxiliando. Talvez vai ser uma época de mais paz, né? Talvez nós não precisemos mais nos arriscar. Talvez os policiais no futuro sejam homens artificiais, né? Imortais, né? Porque são artificiais, são sintéticos. E vão fazer todo o trabalho pesado pra gente. Não vai precisar mais ficar tendo filho, talvez hajam até leis para proibir isso, né?
ter filhos para ser mão de obra barata, para um Estado corrupto, para um Estado, né, que usa a tecnologia muitas das vezes para o mal. Quem sabe no futuro nós vamos simplesmente nascer, né? Quem nascer vai nascer para a plenitude, para gozar da vida, né? Talvez gozar até de uma imortalidade tecnológica, porque como eu falei, nós somos os únicos seres que a natureza projetou, porque talvez a natureza, como ela evolui, de alguma forma ela viu o sofrimento, viu também que as evoluções demoravam bilhões e bilhões de anos para ocorrer, né? E que havia necessidade de um ser que antecipasse tudo isso, né? Que desenvolvesse tecnologia, que criasse mais rápido, que engendrasse mais rápido, que evoluísse mais rápido, que fosse capaz de ter consciência. Então nós, enquanto seres humanos, somos a natureza criando consciência. Nós somos também parte da natureza, ainda somos animais, mas eu acho que a natureza quer que nós nos tornemos algo mais do que animais que precisam se reproduzir e morrer. E quando você se reproduz, o que está para trás é obsoleto, né? Então morre. E aí esse ser que nasceu também tem que se reproduzir e depois morrer, né? Para dar sempre lugar a algo mais evoluído. Então isso é muito sofrimento, né? Então eu costumo dizer, eu acho que o mundo físico ele está com os dias contados. Isso aqui é lixo evolutivo. Chegou o momento de ter uma mudança. Chegou o momento que esse mundo físico talvez vai prestar somente para uma experimentação, como um grande laboratório, mas a natureza não nos quer aqui. Né? Isso já tá claro através da morte. A natureza nos quer em outros lugares. A natureza nos quer, a própria natureza quer migrar para um local mais permanente. A palavra salvação, né? Isso aí vem das religiões. As religiões são instinto, né? que as mentes primitivas têm a respeito do que seria a realidade. Aí criam essas ideias de Deus, né? Criam essas ideias de se salvar em outro mundo. Isso é impossível, sem tecnologia. Então, né, a religião meio que pressentiu o futuro, o homem, né, primitivo, ele meio que pressentiu, né? Ele meio que deduziu, intuiu que o mundo físico não presta, né? Que o mundo físico está com os dias contados. Então, a religião criou outros mundos, fictícios, fantasiosos, quimeras, né? Impossíveis de existir e que só são possíveis através da tecnologia. Então, salvar uma alma, salvar uma personalidade, um indivíduo, uma individualidade, só é possível através da tecnologia. Quando nós tivermos essa tecnologia de registrar a informação cerebral de uma pessoa num dispositivo, nós seremos capazes de trazer uma pessoa à vida, né? Mesmo depois de morta, a gente não precisa mais da pessoa. Como eu falei, a natureza precisa do leão para ter outro leão. Não precisa de pelo menos 2 leões para passar o material genético à frente, reproduzindo o terceiro elemento, e os dois podem ser descartados. Mas esse leão também vai ter que buscar outra leoa, reproduzir. Isso é um ciclo interminável. Quando nós já fazemos isso, né? Com a nossa cultura, nós registramos, né? As ideias de Einstein não precisam de Einstein, né? Einstein morreu, as ideias dele nós registramos. Talvez algum dia nós possamos salvar o próprio Einstein, através de salvar a informação do cérebro de Einstein. E aí não vamos precisar mais do Einstein físico. Nós teremos todas as informações genéticas codificadas para produzir um outro Einstein, igualzinho àquele que estava lá, né? A ideia de ressurreição das religiões é uma ideia tecnologicamente viável. Ressuscitar, né? Como? Como eu falei, registrando informações de um ser num dispositivo qualquer. E aí, enquanto esse dispositivo existir, o ser não precisa necessariamente existir, mesmo porque você pode fazer um clone, ou você pode criar um avatar no ambiente virtual, colocar as informações ali e o indivíduo vai viver dentro desse ambiente. Um ambiente que vai ser muito parecido com isso aqui, né? Matrix. Então, é interessante pra caralho, né? Esse tipo de assunto. Nós somos os únicos seres, coloque isso na sua cabeça, pare para pensar, né? Vai aí ruminando essa informação, aguardo os comentários também do que vocês acharam da ideia, que, como eu falei, é coisa que a gente meio que é óbvio, parece óbvio, né? Mas não é tão óbvio assim para a grande maioria. E a gente entende, a gente pode entender, a gente tem essa capacidade de que nós somos os únicos seres capazes de nos salvar, capazes de registrar informações fora de nós mesmos, que a natureza
até nós, né, não sabia fazer. Então nós hoje temos essa capacidade, né, de registrar informações sobre qualquer coisa, fora, em dispositivos, né, em HDs, sabe-se lá que formas de armazenamento nós vamos conseguir no futuro. Hoje nós estamos aumentando cada vez mais a nossa capacidade de armazenagem de informações digitais. Hoje nossas baterias estão ficando ano a ano cada vez mais capacidade, né? E estamos criando ambientes virtuais, metaversos, que ainda estão no início, porque também a capacidade de informação é muito grande, a capacidade gráfica para você gerar um universo é muito grande, tem que ter uma capacidade de processamento muito grande. Talvez no futuro, com viagens espaciais, nós consigamos achar até material que não está na tabela periódica, né? Talvez materiais que melhorem muito a nossa tecnologia, visitando outros planetas, outros mundos, que se desenvolveram, que evoluíram de outras formas, sob outras condições climáticas, de temperatura, de gravidade. Talvez nós encontremos elementos fora da tabela periódica, talvez elementos mais robustos, né? Metais muito melhores do que os que nós temos na Terra, talvez fontes de energia nunca antes imaginadas, que nos vão permitir talvez viajar à velocidade da luz, ou além, né? Abrir buracos de minhoca, ir para outras partes do universo, talvez fazer contato até com outras civilizações, que vão talvez fazer um intercâmbio de tecnologia conosco. Imagina, né? Essa é a ideia dos deuses, né? Que estão em outros mundos, que estão fora do espaço conhecido, né? Outras dimensões talvez, quem sabe nós vamos conseguir abrir portais no futuro, outras dimensões inexploradas, onde vamos conseguir trazer materiais também fora da tabela periódica, materiais desconhecidos, metais, né? Líquidos, substâncias, talvez até o licor da imortalidade. Mas como eu falei, eu acho, né? Isso tudo são especulações, né? Que a gente acaba divagando, mas é fato. Nós somos os únicos seres da natureza que temos consciência, que construímos ferramentas, que alteramos o nosso ambiente, né, ao nosso favor, que colocamos as coisas, que conseguimos manipular. Nós somos o único ser, o único animal que consegue manipular a natureza, os elementos da natureza, recriando, né, reconfigurando, criando novos mundos. E nós somos o único ser, o único animal capaz de registrar informação fora de nós mesmos. Nenhum outro animal é capaz de fazer isso, né? Então, ficar por aqui. Um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento. E, se você desejar, se inscreva aqui no nosso canal, clicando nesse ícone você já se inscreve automaticamente. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para você estar sempre recebendo todas as atualizações de novos vídeos. Se desejar, seja membro. Fui!